do Fórum das Licenciaturas, no qual teremos agora a conferência de abertura, que será feita pela professora doutora Arlete Maria Monte de Camargo. Convidamos também para coordenar esta conferência a professora Lana Cláudia Macedo da Silva. Professora Lana Cláudia Macedo da Silva é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, especialização em produção familiar rural e ciências sociais. Tem mestrado em Sociologia Geral pela Universidade Federal do Pará, é professora adjunta 2 da Universidade do Estado do Pará, ministra disciplinas de metodologia científica, sociologia e antropologia, é vice-coordenadora do grupo de pesquisa Gênero, Sexualidade, Educação e Geração, e também é vice-coordenadora do Núcleo de Extensão Trilhas Investigativas e Práticas Sociais, o NETrilhas. Atualmente exerce a diretoria de Desenvolvimento e Ensino, da Prograde da UEPA. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Amazônia, Mulher, Gênero e Violência contra a Mulher. Por favor, professora Lana Cláudia Macedo da Silva. Bem, bom dia a todos os presentes. Obrigada por esse chamado, né? Estava parabenizando o professor Anderson e o professor João Paulo pela brilhante ideia de fazermos esse evento conjugado com outros vários eventos. Então, eu acho que realmente a gente vai ter uma semana muito produtiva, muito profícua aqui no nosso Centro de Educação, né? Sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa conferencista, a doutora Arlete Maria Monte de Camargo. Ela possui a graduação em Pedagogia na UFPA, é mestre em Educação pela Federal do Pará também, possui o doutorado em Educação pela Federal de Minas, é professora titular aposentada da UFPA, atuando no programa de pós-graduação em Educação, linha de formação de professores, trabalho docente, teorias e práticas educacionais. Tem experiência na área da educação, atuando principalmente nos temas de formação de professores e trabalho docente na educação básica. Políticas de educação superior, integra a rede Unicitas VR. Isso, professora. Então, assim, professora, desde já nós agradecemos muitíssimo, né, o fato de você ter aceito o convite para estar contribuindo conosco. Nós estávamos conversando há pouco que esse é um momento que as universidades precisam cada vez mais estar unidas, estar interagindo, estar estabelecendo essa parceria e fortalecendo essa parceria, né? E ainda mais quando se trata dos temas como a BNCC, que nós vamos discutir aqui no Fórum das Licenciaturas. E falando especificamente pelo Fórum, é a nossa terceira etapa, né? A professora Ana Conceição, nossa corretora de graduação, bem colocou, que nós já realizamos outras 2 etapas no ano passado, 2017, e este ano nós estamos fazendo novamente, trazendo o debate, tendo em vista que o Fórum, a intenção é que ele seja permanente, ou seja, a cada ano a gente vem atualizando e vem discutindo, como outras universidades também estão fazendo isso. E esse ano nós tivemos a honra de chamar a professora Arlete para debater conosco essa temática, né? A conferência de abertura, informando aos presentes, ela vai ter cerca de 1 hora. Após a fala da professora Arlete, a plateia ela pode fazer perguntas, tá? Vai ser aberta a perguntas. A gente vai pedir que as pessoas que queiram fazer perguntas se identifiquem e façam a pergunta de no máximo 3 minutos para não ficar muito extenso, né?
E a professora Arlete retorna depois, né? A gente faz um bloco de perguntas, né? Professora, a gente pode fazer essa dinâmica de bloco de perguntas para que as pessoas possam responder, um bloco com 3 perguntas. E também é importante informar que nós estamos tendo a transmissão online, né? Então, qualquer pessoa que não esteja, que não possa estar aqui no centro, pode acessar online o nosso evento, né? E também a gente vai ter a possibilidade de que essas pessoas que estão online também possam interagir conosco fazendo perguntas, ok? Também da mesma dinâmica, 3 minutos para cada pergunta, para que a professora Arlete tenha um tempo de aproximadamente 5 para responder. Então, professora Arlete, muito obrigada. Não sei se já está aí o material da professora Arlete. Já. E seja bem-vinda novamente. Bom dia, agradeço muito o convite feito, né, pela Universidade Federal do Pará, né, para participar dessa cerimônia oficial de abertura, né, conferência de abertura. E estava me lembrando, olhando ali a Diana, né, que é a última vez que eu estive, né, aqui a gente estava discutindo questões relativas a... por exemplo, me lembro que uma das questões que se colocava naquele momento era a extinção do PIBID, a continuidade do PIBID. Eu acho que de lá para cá, outros temas importantes estão colocados, né? E que tem a ver, evidentemente, com a nossa sobrevivência na universidade. E eu fico extremamente feliz, né, de ver na conferência de abertura a riqueza de debates que vão acontecer durante esta semana. Isso mostra que a universidade está viva, né, e que ela não se abaterá tão fácil, né, como alguns querem fazer, né. Então, eu vou começar, então, a minha fala, né, formação, a partir do tema proposto pela mesa, que é formação de professores, cenário atual e caminhos a seguir, né. Um pouco a estrutura da apresentação é essa, né, uma introdução, né, e a minha fala ela vai se dar a partir da questão da formação de professores nas universidades públicas, já que nós sabemos que hoje ela está dispersa, ela está em outras formas de organização acadêmica, mas o meu debate vai se dar a partir da universidade pública. Eu sinalizo com algumas mudanças no cenário das universidades públicas. Vou analisar, né, vou procurar analisar a questão do papel das universidades na formação de professores do ponto de vista histórico, né, e sinalizar para algumas tendências que provavelmente poderão nos sugerir algumas possibilidades, né, de atuação nos próximos anos. Eu trouxe aí, né, a título da discussão central, que eu tive a oportunidade de acompanhar, né, que é a questão do currículo nacional, e aí eu trouxe um autor que é particularmente caro a mim, né, eu deixo a outros educadores também, que é o Epp, né, ele diz o seguinte, né, só para iniciar o nosso debate: existe um sentimento crescente hoje na sociedade brasileira, e não só na sociedade brasileira, de que um conjunto estandartizado de objetivos e diretrizes curriculares é indispensável para levar os estándares e fazer com que as escolas sejam responsabilizadas pelo sucesso ou insucesso dos alunos. Eu trouxe esse pequeno trecho extraído de Montague Glover, um pouco para a gente tentar desnaturalizar o entendimento de que, né, as avaliações em larga escala sempre existiram, né? Elas são datadas, elas são situadas, né? Então, é impressionante como hoje, né, essa dinâmica ela se instala no trabalho docente, nas escolas, e, de alguma forma, a meu ver, inviabilizando, né, essa escola e os seus professores, né? Então, começamos a partir daí. E, a guisa de introdução. Você pode voltar para o outro? Inicialmente, é importante situar
tem ganhado força no cenário mundial e no Brasil mais recentemente, o entendimento de que uma boa educação seria aquela que estaria diretamente ligada às necessidades econômicas, né? Isso significa dizer que a definição dessas necessidades ela vem ocorrendo, portanto, a partir dos grupos políticos e econômicos mais poderosos existentes. As políticas educacionais que passam a comandar o cenário educacional encerram, segundo o EBO, uma tensão entre o que eles chamam de uma ênfase neoliberal, assentada nos valores do mercado, e o apego neoconservador aos valores tradicionais. Ora, isso ele escreveu em 1999, né? E eu relendo esse livro, eu digo, nada mais atual do que a gente está vivendo hoje na realidade brasileira. Segundo os neoliberais, o Estado deve ser minimizado de tal modo que possa criar um amplo espaço de liberdade à empresa privada. Já os neoconservadores defendem que o Estado deve ser forte para ensinar o conhecimento, as normas e os valores considerados corretos. Tanto um quanto o outro grupo acreditam que a sociedade ela está se desmoronando, está em processo de desestruturação. Isso, no entendimento dessas pessoas, ocorre muitas vezes porque as escolas não conseguem assegurar nem uma coisa nem outra, né? Então, eles postulam, né, que é preciso controlar a escola, é preciso controlar a formação dos professores para que o ensino, né, nesse entendimento, não ocorra nesses patamares, né? Apesar desse cenário, né, complexo, difícil, é importante destacar a vocês, sobretudo os mais jovens, né, que tudo isso não ocorre de uma forma simplista, né, linearmente, mas, ao contrário, é um processo complexo, marcado por tendências, impulsos contraditórios, formas de resistência, né, que vai nos exigir, no âmbito da universidade, um esforço de análise que nos permita entender o cenário atual e, quem sabe, indicar saídas ou possibilidades de resistência ao atual momento de restauração conservadora hoje em curso na sociedade brasileira e que, evidentemente, já está tendo e continuará a ter repercussões na formação dos seus professores, né? E aí, feito essas considerações iniciais, né, eu vou adentrar ao tema que me foi proposto, né? Formação de professores, cenário atual e caminhos a seguir, né? E eu vou, como eu já falei inicialmente, optar por abordar as repercussões das políticas direcionadas à formação de professores, tendo como pano de fundo os movimentos observados nas universidades públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais, as quais, nas últimas décadas, vêm sendo afetadas por constrangimentos econômicos e financeiros, né? Então, na minha fala, eu vou procurar problematizar, né, a necessidade de continuarmos defendendo a continuidade da tarefa de formação de professores da educação básica no espaço universitário, né? Tarefa essa que vem sendo priorizada desde o surgimento das universidades brasileiras, né? Os mais jovens, por exemplo, quando as universidades são constituídas na década de 1930, né, elas agregam à sua constituição, à sua forma organizacional, né, faculdades de filosofia, ciências e letras, naquela época, responsáveis pela formação dos nossos professores, né? E, ao mesmo tempo, né, fazendo esse retorno à história, né, eu vou procurar sinalizar algumas tarefas que se impõem para os cursos de licenciatura, para as universidades públicas no momento, né? E aí sim a gente passa, né, para aquele slide, né,
Então, eu preciso inicialmente dizer, né, que as universidades públicas, elas vêm passando por processos de mudanças no seu ethos, na sua forma de constituir, né? Então, aquele modelo que, de alguma forma, marcou, de alguma forma, constituiu, inclusive, a própria universidade brasileira, pautada no que a gente chama de modelo alemão, né, da Universidade de Berlim, né, ele, de alguma forma, foi sustentado no entendimento, né, de que a ideia de universidade ela está voltada para a sustentação do bem público e da nação, né? Então, esse modelo alemão, ele vai extrapolar a esfera daquele país e, de alguma forma, vai configurar os modelos de universidade que se configuraram no caso brasileiro. Então, nesse entendimento, né, autonomia e liberdade são princípios preponderantes sobre os demais. E a universidade e a autonomia universitária, ela é considerada fundamental, devendo ser desvinculada de qualquer força externa, acima dos interesses do Estado, da religião ou de qualquer outro poder político e econômico, né? Por isso, são considerados fundamentais na constituição da universidade a liberdade didática, administrativa e financeira. E eu poderia acrescentar a isso, né? Além dessa autonomia universitária, né, também hoje, né, e a gente acredita e defenda que isso deva continuar, a questão da gratuidade e a questão da laicidade, né? Pilares que, a meu ver, estão, de alguma forma, comprometidos no atual momento histórico, né? Além do modelo alemão, né, também, né, outro modelo que influenciou a constituição da universidade é o chamado modelo francês ou napoleônico, né, caracterizado pelo ensino público, também leigo e padronizado, controlado pelo Estado, com ênfase na formação de profissionais para o mercado de trabalho e ocupações nos quadros do próprio Estado, né? Um outro modelo também sinalizado pela Elizabeth Pereira, que é a autora do que eu estou discutindo aqui, e também pelo João Ferreira de Oliveira, é o modelo inglês, que considera o princípio da formação não utilitária e da formação integral, onde a pesquisa científica, bem como a formação profissional, eram relegadas ao segundo plano. Mais recentemente, pode passar, vem ganhando força o sistema universitário estadunidense, o qual se pauta por um caráter imediatista e utilitário para essa nação. Esses modelos, eles irão predominar no século XX, ora com a preponderância de um, ora com a preponderância de outro modelo. Mais recentemente, vem ganhando força o entendimento de que as atividades desenvolvidas nas universidades, elas devem ter, e não só isso, devem demonstrar, através de indicadores quantitativos, de preferência, o impacto econômico, social e positivo nas sociedades ao redor delas, né? Isso está relacionado com uma tendência muito forte chamada de accountability, né? Que é a prestação de contas, né? E no qual esse sistema de avaliação em larga escala, que eu me referi no início da minha fala, de alguma forma se relaciona. Então, em geral, né, o accountability, né, a prestação de contas, ela vem associada ao entendimento da educação como uma mercadoria, regulada pelas leis do mercado, entendimento que vem ganhando força no contexto mundial, como eu falei no início da minha fala, né? Sobretudo motivada pelos movimentos de globalização da economia e de internacionalização. Na medida em que a educação superior ela passa a ser objeto de outros, ao lado de outros serviços, né? De um intenso processo de competição, né? Interessante observar, né,
no processo de expansão da educação superior brasileira, como é que isso vem ocorrendo, né? Então, observa-se um movimento do ponto de vista do mercado internacional, num processo que vem sendo conhecido na literatura como financiarização da educação superior, né? Colegas nossos vêm se dedicando a estudar, como é o meu caso da professora Vera Jacó Chaves, colega minha do GEPS, né? Exatamente um movimento de fusões e aquisições de instituições privadas que ingressam nos grupos empresariais e no mercado de ações, caso da Procon, da Estácio de Sá, entre outros, né? Então, a abertura do capital das instituições de ensino superior privado e mercantis, né? Porque elas se caracterizam exatamente por esse, vamos dizer, por esse elemento, aponta que a abertura do capital das instituições de ensino superior, essas no mercado de ações, e a valorização dessas últimas, possibilitaram o aumento do seu capital, a compra de outras instituições menores. A gente está vendo esse processo de aquisição, né, de outras instituições espalhadas no todo o país, e com isso a formação de grandes grupos empresariais, também denominado de redes, né? Para essa autora, o foco desses grupos é a gestão profissionalizada e a obtenção de lucros. Os alunos são vistos como clientes e, por conseguinte, as empresas investem massivamente em programas de marketing e comercialização. A gente constantemente está vendo, né? Faça seu curso, tantos reais, isso anunciado também em outdoor, né? Isso está muito presente no nosso dia, né? Do ponto de vista da educação superior pública, que é exatamente onde eu vou canalizar a minha fala, né? Essa é igualmente afetada por esse cenário internacional de que eu falava, já que, ao lado das reformas estruturais observadas nos países em desenvolvimento, são também estimuladas, são também difundidas orientações, sobretudo pelos chamados organismos multilaterais, segundo as quais os sistemas de ensino devem se tornar mais diversificados e flexíveis, o que precisa ser feito, ao mesmo tempo, com a contenção dos gastos públicos decorrentes da reconfiguração do Estado brasileiro. Aí a gente entra, né, na questão que eu estou me propondo a discutir, que é o papel das universidades na formação de professores, né? E eu vou tratar isso inicialmente dentro do contexto de expansão da educação superior e da massificação dos cursos de licenciatura que vem ocorrendo a partir dos anos 2000, né? Por que eu estou falando isso? A década de 90 é um momento em que as universidades públicas, elas ainda detinham, vamos dizer, a maior parte ou a maior responsabilidade pela formação dos professores, né? Hoje não é o que está acontecendo. O setor privado é responsável pela maior parte da formação desses professores e, em muitos casos, essa formação ela vem se dando pela modalidade à distância, né? Que é um outro elemento que vai, evidentemente, configurar a problemática da formação de professores, né? Então, no processo, como eu falei para vocês, né, no processo de criação das instituições universitárias no Brasil, né, no caso da Universidade de São Paulo, na década de 1930, e da Universidade do Distrito Federal do Rio de Janeiro, foram criadas unidades, faculdades destinadas à formação de professores. Então, esse modelo, né, pautado na criação das faculdades de Filosofia e Ciências e Letras, acompanhou, vamos dizer, uma boa parte do século XX, né? E isso foi modificado com a Lei 5.540, da reforma universitária ocorrida no ano de 1972. Né? O Bernardo Charlot, né, e a Anaís Silva, né, eles dizem o seguinte, né, que as universidades, né, e não é diferente das universidades brasileiras, elas sempre tiveram uma das suas tarefas centrais
a formação de professores, né? Só que a formação de professores voltada para o ensino secundário, né? Anos finais, ensino fundamental e ensino médio. Só recentemente, né, é que a formação de professores em nível superior para os chamados anos iniciais da escolarização e para a educação infantil, ela passa a ser exigida, né, que seja, mais ou menos, né, em nível superior. Né? Isso tudo, né, não sei se motivou exatamente uma ampliação na oferta de cursos voltados para a formação de professores, e essa expansão, dado os limites, os constrangimentos colocados às instituições públicas, ela vai se dar via a educação superior privada, que eu já toquei adiante. Né? Adicionalmente, é importante a gente destacar, no contexto da IPB, então, adicionalmente, é importante destacar que, além das universidades, né, que foram, se constituíram em uma das formas de organização acadêmica prevista na IPB, foram também incluídas os centros universitários, né, os institutos federais, que são novas instituições criadas nesse contexto, além das faculdades. Né? E exatamente essas novas modalidades, por exemplo, o caso dos institutos federais, a partir de um determinado momento das recentes políticas educacionais, eles também passam a incorporar a formação de professores como uma de suas tarefas. Né? Então, isso é uma coisa recente. Né? Então, esse quadro da oferta da educação superior no Brasil, vocês vão poder observar nos dados, né, divulgados anualmente pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Isso aí já adiante. Tá? Não sei se está dando para vocês verem. Eu vou só me levantar, porque eu estou com assim, esses dados aqui, mas é rapidinho. Tá? Por exemplo, nesses dados do INEP de 2016, né, 8.048.701 matrículas foram registradas em cursos de graduação, né, sendo que 18,6%, né, tem alguma coisa errada aí, nos cursos à distância e 81,4% nos cursos presenciais. Bom, em relação aos cursos de licenciatura, nós vamos verificar 1.520.494 matrículas no ano de 2016, sendo que dessas, 941.000 matrículas 380 vão se dar nas instituições privadas, confirmando aquilo que eu falei. Nas instituições públicas, 579.114. Apesar, né, do ingresso, na oferta dos cursos de licenciatura dos institutos federais. Né? E, mesmo nesse sentido, as privadas realmente, já neste século, elas se expandem e vão exatamente, né, ampliar a sua oferta. Né? Então, as instituições públicas totalizam, entre federais, estaduais e municipais, elas totalizam 12,3% e 87,7% são instituições privadas. Tá, pode passar. Um outro dado, né, que eu quero mostrar também para vocês, que vai na direção de confirmar aquilo que eu já falei também, né, diz respeito ao número de matrículas em cursos de licenciatura presenciais, né, e cursos EAD. Né? Então, aqui, laranja particular EAD, particular presencial, privadas sem fins lucrativos EAD, privadas sem lucrativos presencial,
pública EAD, né, que está aqui, e pública presencial, aí é o roxo, né, o roxo meio tendendo para o azul. Né? Então, que mostra que no período de 2003, 2007, 2011, 2015, houve, né, uma, vamos dizer assim, ampliação significativa dos cursos EAD, sobretudo nas particulares ou nas instituições privadas com fins lucrativos. Tá? Adiante. Aqui, esses dados que eu estou trazendo, eles não são originalmente trabalhados por mim, tá? Esses 2 dados em especial foram apresentados pela professora Olinda Evangelista, que participou de um colóquio da linha Formação de Professores, no qual eu sou uma das docentes, né? E ela mostra o que ela chama de um mapa anamórfico, que exatamente contempla as distorções, digamos assim, que a gente pode observar. Então, a gente vai ver aqui o estado do Pará engordecido, né, com a oferta do ponto de vista das licenciaturas privadas. Né? Quer dizer, então, há, até comparativamente ao estado do Amazonas, que é o nosso estado vizinho, né, um significativo crescimento das instituições privadas do ponto de vista da formação de professores, em especial dos cursos à distância. Né? Eu costumo dizer, né, que eu, em princípio, não tenho nada contra os cursos à distância. Né? Eu acho que tem exemplos interessantes, né, de possibilidades, né, de formação à distância, e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Né? O que eu tenho contra, né, é a forma massificada, a forma, digamos assim, que de alguma forma desqualifica o ensino. Né? Por que eu digo isso? Né? Porque, olha lá, um dos pilares da educação à distância na atualidade é a questão das chamadas novas tecnologias. Os mais antigos, a educação à distância não é de hoje, tá, gente? Ela se dava, muitas vezes, né? Outros, quem ouviu falar no Instituto Universal Brasileiro, né? Que eram exatamente cursos com correspondência, né? Que costumavam ser ofertados, né? E não eram feitos com as novas tecnologias. Né? Então, o boom da educação à distância se dá acompanhado das novas tecnologias. Mas sabemos que no estado do Pará, na região amazônica, temos sérios problemas para desenvolver essa modalidade. Né? Ainda eu brincava aqui, a coisa de umas 2 ou 3 semanas, a coordenadora de uma das pesquisas que eu trabalho, que é a professora Olgaíses, uma UESC que está na França, né? Então, nós estávamos fazendo uma reunião via Skype e choveu. Então, de repente, a reunião, pelo menos com a participação dela, né, acabou. Né? Quer dizer, isso Belém, né? Isso Universidade Federal do Pará. Você imagina o restante do estado, né? Já que o pilar dessa modalidade é a questão dos cursos à distância. Tá? Então, parei aqui e retorno para a minha última aqui. Pode passar. Não vou entrar, propriamente dito, né? E algumas tendências que a gente pode identificar, tendências essas, desculpa, gente, tendências essas que não são dos dias atuais, elas já vêm desde a década de 90, né? E essas tendências, né, essa maior padronização do ponto de vista das políticas educacionais e das políticas de formação de professores, e eu gostaria de chamar a atenção para os estudantes. A cada programa que é lançado, né, foi assim com letramento, PNAE, Gestar, né, há um grande apelo, né, ao papel desempenhado pelo professor. Né?
E, de alguma forma, né, há elementos de responsabilização da atuação desse professor que acabam por desconsiderar outros elementos também importantes para que os resultados desejados, né, esses estándares, né, que eu falava no início da minha fala, possam ser alcançados. Né? E isso, de alguma forma, ganha força, né, a partir de alguns acordos firmados no plano internacional, né, a partir da década de 90. Sobretudo porque, né, os países signatários de vários desses acordos, né, eles tinham exatamente como proposta, né, ao atendimento ao maior número de alunos, decorrente do processo da reestruturação produtiva, das novas formas de organização do mundo do trabalho, né, o que de alguma forma, né, vai ocasionar um grande, vamos dizer assim, um grande desafio no sentido de rever a formação desse professor. Né? Então, o professor, né, ele precisa ser formado para atender essa nova massa de mudanças na morfologia social dos inscritos, o que significa dizer que há uma mudança na configuração na população que tradicionalmente costumava ter acesso à escola. Né? E esse é um elemento para a gente entender, né, a recorrente insistência desses documentos, né, demonstrando ou sinalizando que há um fosso, né, há uma distância entre o conhecimento e as habilidades que os docentes mobilizam, né, e os problemas que frequentam a sala de aula. Né? Então, isso tem levado, né, os legisladores no Brasil, não é só no Brasil, em outros países, a propor um conjunto de reformas, né, inclusive no campo da formação de professores, que, segundo esses entendimentos, devem constituir novas práticas, novos instrumentos de formação. Ora, essa discussão, essa necessidade de se rever os processos de formação não é uma coisa nova para nós, educadores brasileiros, para nós, professores das universidades públicas. Né? Há pelo menos 30 anos, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, a ANFOP, ela vem sinalizando nesse sentido, né? Porque nos incomodava e continua incomodando, não há uma formação ideal, né? Os processos que, então, vinham se desenvolvendo. Né? E a ANFOP, né, ela tem tido um papel muito importante, a meu ver, na resistência aos projetos oficiais. Né? E o mais deles, eu tive a oportunidade também de participar, foi uma experiência incrível, né? Quando toda uma legislação sinalizava de que os cursos de pedagogia deveriam ser voltados apenas para a formação dos técnicos, dos especialistas, né? Um conjunto de universidades, liderada pela então presidente da ANFOP, professora Helena de Freitas, da Unicamp, né? Ela vai no sentido de se contrapor a esse entendimento. Né? E o currículo que é aprovado, por exemplo, na Universidade Federal do Pará, no final de 1999, foi um elemento importante nesse sentido. Né? E a ANFOP, né, ela sinaliza uma ideia de base comum nacional, não é a BNCC, tá? É a base comum nacional. Então, o que a ANFOP sinaliza? Ela diz que a teoria e prática ela deve perpassar tudo, ela não é um conjunto de disciplinas. Tá? São um conjunto de princípios que, de alguma forma, devem acompanhar a formulação do currículo. Eu acho que a gente precisa voltar a esses princípios e tentar nos identificar enquanto curso de formação de professores. Né? Como eu dizia, não é de hoje. A teoria e prática devem perpassar todo o curso de formação de educador e não se restringir a uma única disciplina ou a um momento em particular. Às vezes a gente, né, eu estou me colocando também como parte disso aí, como professora de um curso de formação de professores, apesar de hoje estar só na pós-graduação, a gente responsabilizar o estágio e as práticas de ensino pela questão da prática. Não. Essa discussão é uma discussão que deve perpassar todo o currículo.
não somente o estágio e a prática de ensino. Um outro elemento também importante colocado pela FOP é a questão da ênfase no trabalho pedagógico, que deve ser o elemento organizador, né, curricular dessa teoria e prática. Ou seja, como se dá efetivamente esse trabalho pedagógico. Quer dizer, as nossas propostas, elas não podem estar dissociadas ou de costas para o que vinha ocorrendo na escola, né? E, dos elementos que eu destaquei a outros, né, a importância de se conhecer as formas de gestão democrática que possibilite ao futuro profissional, sobretudo os profissionais que vão trabalhar na escola pública, na educação pública, né, conhecer as formas de gestão democrática, que possibilite ao futuro profissional poder participar do processo de gestão democrática e exigi-la onde não houver, né? Bom, um outro elemento também que eu trago para a nossa reflexão, né, é de que só mais recentemente, né, vai ganhar força o entendimento da necessidade de adequar os processos formativos dos cursos de licenciatura em separado do bacharelado, né? Eu acho que o caso da UEPA é diferente da Universidade Federal do Pará, né, já que foi criado um centro específico com a finalidade, entre outros, de formação de professores. Mas, por exemplo, na Universidade Federal do Pará, estou vendo ali o Afonso, né, da matemática, né, os cursos de matemática, eles tinham um único ingresso, né, e formava tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, né. Então, isso tem problemas, né, porque as especificidades do ponto de vista da licenciatura, elas deixaram de ser consideradas, né. Sim, isso, eu sei disso, né. Então, esses problemas que, por exemplo, a gente vive, né, e viveu nas universidades federais, talvez não sejam os mesmos que vocês vivem aqui na licenciatura, né. Então, essa separação, ela vai ocorrer, né, eu acho que a partir da LDB, e exatamente vai motivar a necessidade de se constituir currículos diferenciados para bacharelado, para licenciatura, né? Era o chamado esquema 3+1, né? 3 anos de formação do bacharel e 1 ano de formação do licenciado, né? Era meio que um apêndice, assim, que era colocado. Um outro elemento também decisivo para a configuração dos cursos de licenciatura, mas não só os cursos de licenciatura, os cursos de graduação de modo geral, é a centralidade que a chamada pedagogia das competências, né, assumiu do ponto de vista dos currículos, seja ele na educação superior ou na educação básica, né. Esse modelo, né, ensino por competências, ele tem a ver com o processo da chamada reestruturação produtiva, né, tem a ver com o advento das novas tecnologias, do sistema de organização do trabalho, que valoriza, né, os chamados saberes tácitos, né, ou conteúdos reais do trabalho. Seriam conhecimentos que se acham ligados ou que se apresentam ligados à vivência concreta de um trabalhador particular numa situação específica. Então, se diz, não basta saber, você tem que precisar ter elementos para utilizar aquele conhecimento. Então, esse discurso ele ganha força, né, nos currículos dos cursos. Então, isso, de alguma forma, né, acaba se espraiando, né, e se incorporando no entendimento do currículo, tanto da formação de professores quanto de outras formações também, né? Então, desde então, né, e a primeira resolução que ensejou as diretrizes nacionais para a formação de 2001, né, elas têm reforçado essa questão da chamada noção de competências, né, que aponta de forma acentuada, né, uma dissociação entre teoria e prática, a questão da segmentação na formação de professores, né,
E um elemento que eu acho muito importante, né, e que outro dia eu estava refletindo com o grupo de pesquisa qual eu participo, que é o distanciamento entre as instituições de formação de professores e o sistema de educação básica, né? Então, de alguma forma, eu acho que isso é um elemento que a gente precisa estar pensando sobre isso, né? Bom, vamos então, né, tratar aqui de algumas tendências, já feito esse cenário que eu coloquei para vocês, né, que vêm sendo colocadas do ponto de vista da formação de professores, né? Você vê, né, que há, desde a década de 90, um certo enfraquecimento da formação inicial, né? Porque essa formação inicial, sobretudo a formação que ocorre nas universidades, é considerada cara, né? Já que ela não é somente ensino, ela é pesquisa e extensão, né? O que tem levado os organismos multilaterais, que são, de alguma forma, eles sugerem, eles recomendam, mas, ao mesmo tempo, eles também financiam projetos de educação, né? E esse enfraquecimento, ele tem, vamos dizer assim, como contraponto, a formação docente em serviço, né? Que é aquela formação que o professor recebe, mesmo não estando afastado das suas funções docentes, né? Então, o financiamento nacional e internacional é basicamente destinado a programas de capacitação em serviço. E todos os problemas que a gente sabe que essa capacitação em serviço ocasiona, né? Uma intensificação do trabalho docente, um aumento da precarização em consequência disso aí, né? Também um elemento muito importante que a gente vê nas nossas escolas, né, é o aumento das parcerias público-privadas, né? Com a presença nas escolas públicas de um significativo, um expressivo, que eu acho que tenderá a ser identificado nos próximos 4 anos, presença de instituições privadas desenvolvendo programas de formação continuada. É o caso, por exemplo, da Natura, né, do Instituto Ayrton Senna, né, que chegam na escola e que, de alguma forma, se constitui em exemplo dessas parcerias público-privadas. Então, são exemplos de formação continuada, né, que, de alguma forma, se colocam na perspectiva da disputa do financiamento público. Não é um programa financiado por essas instituições. São programas financiados pelo financiamento público, né? Então, o outro elemento, né, além dessas orientações dos organismos internacionais, a ideia de racionalizar a contratação e distribuição dos professores, o incremento do número de alunos por professor. A gente sabe que, apesar de inúmeras lutas no sentido de reduzir o número de alunos por professor, inclusive questões decorrentes, por exemplo, da chamada educação inclusiva, isso não vem se ocorrendo, né? E é interessante também a gente observar, eu não trouxe esses dados para vocês, né, um outro movimento que a gente vem verificando a partir dos dados do INEP que eu falava para vocês, né, que é o aumento do número de professores leigos, né? E são leigos, não mais aquele professor formado no magistério do ensino médio, são leigos mesmo com apenas ensino médio. O que é que está ocorrendo, né? Também inúmeras funções vêm sendo incorporadas como parte do trabalho docente, e, ao lado disso, sobretudo os municípios, a quem cabe a maior responsabilidade nessa contratação, eles vêm preferindo, né, contratar professores nessa condição do ensino médio, uma vez que esses professores eles são mais baratos. E, de certa forma, me causa espanto, por exemplo, um município como Castanhal, que é um município próximo a Belém, que já tem, vamos dizer assim, desde a década de 70, já tem a presença, por exemplo, da Universidade Federal, acho que a UEPA veio depois, né,
e a ampliação do número de professores perto a nós, né, de professores que têm apenas o ensino médio. Então, esse é um outro movimento que a gente vem verificando também adiante. Né? Então, a questão do custo-efetividade, né? Assim, aí a questão da educação à distância que eu falava para vocês, né? Então, predomina exatamente aquilo que eu estava contestando, quer dizer, a massificação dos cursos à distância, que vão exatamente buscando essa relação. O que é mais efetivo do ponto de vista dos custos, né? Então, um número alto de matrículas que vão exatamente baratear os custos, né, de preparação e próprio pagamento dos alunos, né? E os autores, essa autora que eu estou usando aí, a Rosa Maria Torres, que é uma equatoriana, se não me engano, né, mostram que há uma eficácia relativa, porque há um grande número de evasão nesses cursos à distância. Que eu me lembro, eles ficam, vamos dizer assim, dentre os que ingressam e os que concluem, ficam numa faixa de 30% a 40%. Né? Então, um grande número de formação. Né? E também ela aponta, a Rosa Maria Torres, que não há evidências empíricas quanto à sua efetividade em relação aos cursos presenciais. Né? Sabemos que há problemas nos cursos presenciais, mas isso, do ponto de vista empírico, não parece ser mais efetivo nos cursos à distância. Tá? O outro elemento também que aparece, e isso não está descolado das discussões que a gente faz sobre a formação de professores na universidade, é a capacitação docente como uma dimensão isolada. Né? Então, eu estou falando isso a propósito da discussão que você desenvolve sobre o BNCC. Né? Então, em geral, a definição de um plano de capacitação docente, ele ocorre à margem da vida dos professores. Né? Então, vamos dizer, aparentemente há algum tipo de participação, né? Mas o que a gente pode perceber, né, que essas políticas, em geral, os professores acabam se capacitando no currículo que muitas vezes não chegam a ser implementados, né? Ou no uso de livros que muitas vezes não são distribuídos. E olha, ela já apontava isso lá, né, no início das reformas educativas da década de 90, por exemplo, caso dos parâmetros curriculares nacionais. Né? A gente chegava muito nas escolas, né? Onde é que os parâmetros estavam? Estavam na sala da diretora, e muitas vezes sem realmente o uso efetivo por parte do professor. Tá? Adiante. Né? E essa discussão, né? A necessidade dessas políticas e programas, elas considerarem efetivamente o professor, aquilo que eu falava, o trabalho pedagógico, na sua concreticidade, aquilo que efetivamente... Olha, estou falando do PNAE, né? Vou falar mal do PNAE aqui agora. Né? Por exemplo, olha lá. Né? Esse programa, eles consideram um elemento importante, né? Que muitas vezes precisa ser observado. O grupo de professores a que esse programa se direciona, ele é diverso. Você encontra desde professores que estão ingressando no magistério a professores que já estão, tantos anos de magistério e não vai representar uma novidade para esses professores aquilo que esses programas estão falando. Né? Então, em geral, esses programas de larga escala, eles não levam em consideração essa característica que esse professor apresenta um perfil profissional, né, que é diverso, né, e que, de alguma forma, precisaria ser considerado. Né? Então, eu selecionei alguns elementos aqui da Rosa Maria Torres, né, que, inclusive, foi uma intelectual que esteve à frente de alguma desses grandes escritórios internacionais para a América Latina, mas que ela traz informações extremamente lúcidas para a gente entender esse processo. Tá? Bom, e aí, né, aquela ideia, né, o esquema clássico das reformas educativas. Definir e elaborar o plano da reforma, informar a população e capacitar os professores para executar o plano. Né? Então, a gente já sabe um pouco, né, o que é que isso vai dar. Né? Então, é um erro pensar a participação dos professores
somente do ponto de vista da execução, né? Porque a gente sabe que, né, a necessidade que as pessoas têm, seja professor, seja outro, é de serem ouvidas, de se fazerem representar naquilo que está sendo colocado, né? Então, provavelmente, né, essa persuasão, né, ela acaba não dando efetivamente os resultados dele. Adiante. Um outro estudo também que eu trago para vocês, no sentido da gente estar identificando elementos para pensar a formação de professores nas universidades. Quanto tempo tem? Tá? É uma tese de doutorado que foi elaborada por uma autora chamada Kátia Dambinski Soares, né? E ela fez esse estudo a partir da produção científica disponível no GT de formação de professores da Amped e em teses e dissertações, né? Então, o que é que ela verificou, né, nesse estado da arte que ela desenvolveu no seu trabalho de tese? Isso tudo relacionado àquela discussão que eu falava para vocês, né? A questão da valorização das competências, a questão dos chamados saberes tácitos, né? Então, ela verificou que, em geral, essa produção que ela detectou, ela se caracterizava por um certo empobrecimento da noção de conhecimento, né? A valorização do que é chamado na literatura epistemologia da prática, que é o entendimento de que o conhecimento se dá a partir da prática, se dá, mas não somente a partir da prática, né? E pelo enaltecimento das competências na formação dos trabalhadores e, de modo geral, dos docentes em particular, né? Então, essa autora, né, que eu recomendo, se vocês puderem ler, né, foi uma tese defendida na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela diz que os termos formação, profissionalização e trabalho docente estão relacionados no dia de hoje, né? Há uma ideia de profissionalização, há uma concepção de competência calcada na experiência imediata, né? Que no entendimento dela favorece o fortalecimento de uma concepção de professores que secundariza, né, a necessidade da compreensão dos fundamentos teóricos, epistemológicos e ontológicos que embasam o trabalho docente. É recorrente nos documentos uma afirmação, né? Nas universidades, né, a formação é muito teórica, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né, na mídia, ouve nos documentos oficiais, né? Então, a gente precisa discutir até que ponto realmente cabe, né, o alcance dessa afirmação. Seriam teóricos, né, ou seriam, talvez, conhecimentos mais calcados numa certa concepção de reprodução das ideias, né? Acho que a gente precisa discutir isso aí, tá? Então, ela conclui afirmando, essa é a Kátia Soares, a difusão de uma compreensão pragmática, praticista do trabalho docente, colabora para constituir, né, um docente desintelectualizado, contribuindo para que a preocupação com a apropriação e socialização do conhecimento científico elaborado seja cada vez menor no interior das escolas. Ora, sabemos que temos problemas nas universidades públicas, né? Nossa formação não está às melhores, vamos dizer assim, as mil maravilhas, sabe, dos problemas que nós temos. Vocês imaginem, né, isso aí do ponto de vista dessa expansão de que eu falava ainda há pouco, né? Cursos, muitas vezes, pautados nessa lógica, né, de que eu falava, né, nesses processos à distância, aligerados, né? Esses problemas, de alguma forma, eles tendem a ganhar uma força muito grande se nós compararmos a totalidade, né, da oferta dos cursos de licenciatura, não só nas universidades públicas, mas em todo o Brasil. Tá? Bom, finalizando, né, acho que já estou...
Vou falar. Pode. Tá? Como a essência. Como a essência do público é a universalização do direito, no nosso entendimento, não é possível restringir a oferta da educação superior, né, e a oferta dos cursos de licenciatura, aquela concepção que entende a educação como restrita, como um bem privado, né, como eu falei no início da minha fala, né. A meu ver, a nossa tarefa, enquanto instituições públicas, que incorporaram na sua Constituição a responsabilidade pela formação de professores, né, ela deve ser um objeto mesmo de resistência, né? Eu entendo que nós precisamos cada vez mais reafirmar, né, apesar dos problemas que nós vivemos, reafirmar o entendimento, né, que a oferta de curso de graduação, de curso de licenciatura, é um direito, né, e não apenas uma mercadoria, né, um serviço a ser adquirido pela população. Né? Então, a meu ver, né, a gente tem ouvido algumas movimentações, né, falas, né, dos prováveis equipes que compõem o governo federal que vai iniciar a partir do ano que vem, no sentido de colocar, por exemplo, mas e as humanas têm pesquisa, né, como se, de repente, né, a gente não fizesse pesquisa. Né? Então, eu não sou vidente, né, nem pretendo ser, mas imagino as repercussões que isso podem ocasionar, né, nessas áreas de conhecimentos que, grosso modo, incorporam as chamadas humanidades, né, e um outro elemento dessas humanidades que são a formação de professores. Né? Então, acho que a nossa tarefa ela vai no sentido de reafirmar esse entendimento de que as universidades elas precisam realmente manter e continuar, referendar essa oferta. Né? Entendendo que não é possível vincular, né, as demandas de formação humana, né, às demandas estritamente mercadológicas. Né? Então, eu entendo que a demanda mercadológica é um dos elementos que compõe, né, o processo de formação humana. Né? Então, nesse sentido, né, no momento em que a gente observa, né, um acentuado processo de heteronomia nos novos marcos regulatórios que, de alguma forma, afetam a vida das universidades públicas, trazendo, de certa forma, um novo modo de operar, um novo modo operandi, né, e que vincula, muitas vezes, a oferta de cursos, a oferta de pesquisas, com a questão estritamente vinculada aos interesses do mercado, nós precisamos pensar, né, uma formação que, de modo geral, acabe por, de alguma forma, desmistificar essa visão mercantil e pragmática da educação superior. Né? Eu entendo que os governos, né, seja eles em suas várias esferas de responsabilidade, eles não podem se eximir da sua, digamos assim, importante tarefa, que é a formação de quadros, né, daqueles que irão atuar, sobretudo, no aparelho estatal, né, como é o caso, por exemplo, dos professores das redes públicas de ensino. Né? Com isso, então, eu encerro a minha fala, tentando exatamente indicar algumas possibilidades em termos de repensar saídas no plano da formação de professores. Muito obrigada. Professora Arlete, mais uma vez, estamos muito gratas, né, por essa robusta conferência que a senhora nos traz.
um momento de reflexão para a gente estar pensando um pouco da historicidade, né, da construção das universidades, o papel que as universidades nos possibilitam, né, pensar na educação brasileira, a formação de professores, né, a realidade atual, o cenário atual, e refletir a partir daí um pouco do cenário que nós vamos ter a partir do próximo ano, quais são as estratégias, quais são os desafios, né? Então, a gente tem muitos elementos aí para que a gente possa estar dialogando, para que a gente possa estar refletindo, né? E, bom, conforme nós colocamos no início, nós vamos agora abrir para a plateia com sessões de perguntas. Então, a gente sugere 3 blocos, né, de 3 perguntas, 3 questões. Então, assim, quem quiser só vir aqui, inicialmente se apresentar, né, falar seu nome, e no máximo a gente pede, né, que seja no máximo 3 minutos de fala, para que a gente possa ter tempo da professora Arlete fazer as suas colocações, e também porque nós vamos ter as questões online, que eu não sei se a gente já tem alguma, né? Então, vamos abrir logo para a plenária. Quem está? Professor Edinaldo. Professor Vitor também? Não, é com o microfone. Está aqui, o microfone está aqui, né? Não sei, vocês querem... Então, professor Edinaldo. Alguém mais? Pois é, 3 perguntas. São 3 pessoas no primeiro momento. Quem mais, além do professor Edinaldo? Uma questão, mais outra colega ali atrás. Tá, ok, estou vendo, só não sei o nome. Mais alguém? Para fechar esse primeiro bloco com 3 questões? Então, vamos começar, né? O professor Edinaldo foi o primeiro que pediu a palavra. Então, professor, por favor. Bom dia. Professora, primeiramente, gostaria de agradecer a sua palestra, a sua fala. A senhora nos contemplou hoje, né, com uma reflexão muito interessante sobre esse cenário, né, e o que pode vir por aí, né, a partir do que nos é colocado. Então, professora, eu me chamo Edinaldo, como a professora falou. Edinaldo, então, sou professor do curso de Letras aqui da UEP. Então, eu queria fazer uma pergunta. Não sei se a senhora tem conhecimento de um edital que está aberto, da Fundação Itaú Cultural. Eu até abri aqui esse edital em parceria com a Fundação Carlos Chagas, né? Então, o edital, salvo engano, ele está aberto até para as inscrições até meados de dezembro. Então, a introdução diz assim: o Itaú Social, com parceria técnica da Fundação Carlos Chagas, lança em 2018 um edital para identificar e apoiar pesquisas que apontem soluções para as dificuldades relatadas nos anos finais do ensino fundamental. Então, não estou aqui querendo demonizar, não é, a Fundação Itaú Cultural, mas trata-se, como sabemos, de um grupo financeiro. Então, fiquei pensando a partir da sua fala, como é que a senhora avaliaria, não é, esse edital, essa proposta, que estaria por trás de uma proposta como essa, em parceria com a Fundação Carlos Chagas, pensando no que a senhora fala da questão mercadológica, não é? Então, como é que a senhora avaliaria isso em termos de o que está por trás, não é? Não que essa fundação não possa atuar, investigar, financiar projetos de pesquisa, mas me parece, a mim, pelo menos, que há por trás disso intenções de apontar, né, de vislumbrar questões que possam ser, de alguma maneira, exploradas aí pela iniciativa privada, pelo mercado, né? É isso, muito obrigado, professor. Colega ali atrás, queria falar, pedir a palavra a você. Obrigada, professor Edinaldo. Pode vir para frente? Sim.
Já bom dia, né? Você terminou bom dia. Eu sou ex-aluno daqui do curso de pedagogia, né? Sou professor do Estado há 10 anos, né? E eu vendo essa palestra, né? Alan Brito, né? Eu tenho 3 licenciaturas, né? Eu tenho o curso de pedagogia aqui, nessa casa aqui, né? Maravilhoso, né? O professor Afonso ali, foi a minha profissão do curso, né? Depois eu terminei o curso de História na UVA, né? Eu estou terminando agora pelo PAFOL, o curso de Filosofia. O que eu notei nessas três licenciaturas, né? O curso daqui ele tem um diferencial que eu fiz aqui. Realmente, o curso, por exemplo, fazer uma leitura do curso de História. Curso sérios problemas de conhecimento específico na área de História, muito pedagógico, e muita coisa frágil no curso, né? Por exemplo, no curso de História não pode faltar a teoria da História, não tinha isso lá, tinha erros gravíssimos no curso que eu briguei, no curso melhorou um pouquinho. Na Federal, eu faço curso de Filosofia. E olhando aqui o desenho daqui, de Filosofia daqui, o de Filosofia da Federal, são 2 mundos totalmente diferentes. O curso da Federal, apesar de ser uma licenciatura que eu faço pelo PAFOL, que é um curso de gerado, né, ele é parecido com o bacharelado, tá? Tem só uma pincelada de ensino de filosofia que eu até achava graça, que a professora dava aula lá, disse, isso aqui, eu tenho 10 anos de Estado, eu acho até graça, né? Então, eu vejo com preocupação, né? Porque aqui eu digo assim, o curso de formação de professores, que se transformou em pedagogia, me ajudou muito, né? O curso aqui de excelência, né? Me ajudou muito para enfrentar esses 2 cursos, mas eu fico preocupado, né? Eu saí do curso de filosofia lá, na Federal, muito bem, questão teórica, muito bem elaborado, né? E eu vejo a diferença daqui, né? Então, qual seria a questão de hoje, a licenciatura, fazendo uma pergunta para você, ter o equilíbrio entre o professor e o pesquisador, né, que eu não vejo isso nos cursos de licenciatura. Eu tenho experiência de passar pelo privado, estadual e federal. Outra coisa que eu digo para você, na prática, como professor de 10 anos da SEDUC, entre 2008, né, eu acho assim, né, que a escola do Estado, né, está faltando, né, salário legal, condições de trabalho e formação, né? Eu fiz pelo PAFOL, eu fiquei espantado. Agora, a última negociação que a gente teve com o Estado, né, para mudar de classe, que eu tirei uma especialização, até hoje a minha especialização não mudei de classe, né? Estou com classe 1 para classe 2. Nós temos entre professores de mestrado e doutorado, na rede pública do Estado, de 30 mil professores, 4 mil, com mestrado, doutorado e especialização. Então, é um Estado que não se valoriza a questão da capacitação. Então, as condições de trabalho, né, escolas quentes, né, então tudo isso acaba, eu com 10 anos, eu tenho muita turma, já trabalhei com 280 horas, né, já trabalhei também eu fiz um concurso para o Estado, vim depois de meu ouvido, já vai ter que voltar para Belém, para eu conseguir na carga horária, eu tive que pegar filosofia, sociologia, história, minha cabeça assim ficou uma bomba, né? Então, muita carga horária também, isso dificulta, muito lotada, e eu penso assim, o professor precisa do ócio para fazer um bom planejamento, para poder estudar, e hoje eu sinto muita dificuldade. Além do que a questão da gestão democrática nas escolas é complicado, por exemplo, para eu poder sair, fazer um curso, às vezes, eu quando estudava aqui, eu só vivia fazendo curso aqui. Hoje, como professor, não consigo sair da escola, porque a diretora me disse, se sair eu volto, falta de ti. Tu tem que ficar aqui na sala de aula. Tu não pode qualificar. Né? Não quer que tu saia. Não quer, é coisa para sair. Inclusive, hoje o Estado nega, né? O pessoal sair para fazer especialização, mestrado, doutorado. Né? Então, essas coisas complicam. Né? Eu queria saber a sua análise. Essa questão do pé. Eu acho que são 4 questões importantes. Gestão democrática, condição de trabalho, né? Formação continuada do professor, né? Essas coisas eu acho que são importantes. Eu gostaria que a senhora comentasse isso. Bom, eu agradeço a... Obrigada, Alain. Mais alguém, gente? Fazer mais uma pergunta para a gente fechar esse bloco?
Mais alguém que queira fazer alguma questão, uma reflexão, né, arguição? Senão a gente, né, dá início. Obrigado, Reginaldo, né, ao Alan. Né? O Alan foi o aluno do Afonso, o Afonso foi meu aluno. Né? Então, olha lá. Reginaldo, o edital eu não li, né? Mas é impressionante, né? Quer dizer, há um movimento silencioso, nem sempre claro para todos nós, que está em curso um processo cada vez mais acentuado pela disputa do fundo público, né? Então, se você for comparar, não trouxe esses dados aqui, mas, de modo geral, vamos dizer assim, do orçamento da União, que foi para que neste ano, ou no ano passado, foram para as universidades federais, em comparação com o que foi destinado aos programas, como o FIES, né, ou de isenção fiscal, como o ProUni, né, isso realmente até certo ponto, deprimente, né, do ponto de vista, quer dizer, que chega efetivamente, né, para as instituições públicas. Né? Então, o que está, a meu ver, né, e que provavelmente pode ser o caso desse edital, eu não tenho clareza, é exatamente a tentativa desses setores privados, que eu acho que, né, do ponto de vista dos próximos anos, tenderá a se acentuar, né, exatamente pela disputa do fundo público. Né, as verbas que já são poucas para a educação pública, né, hoje elas estão cada vez mais sendo disputadas, né, por esses setores privados. Né? E é interessante, tem um autor, né, que a gente vem estudando, né, que vem analisando em escala planetária a modificação que programas que teriam, em tese, um caráter mais filantrópico, né? E ele é o Stefan Boll. Ele vem exatamente analisando, quer dizer, como é que essa ideia de filantropia, que muitas vezes tinha aquele aspecto de caridade, né? Ela vem se modificando. Então, envolvendo corporações do tipo daquelas que são comandadas por Bill Gates, né? Então, parte-se do seguinte entendimento: é possível fazer o bem e ainda lucrar fazendo bem, né? Então, isso vem acontecendo em países da África, né? E eu acho que nada impede que chegue aqui também, né? Então, essa lógica, ela vem, e não é de hoje, ela vem se intensificando, ela vem... e, a meu ver, né, nos próximos 4 anos, nós vamos estar ainda mais, né, com essa questão sendo comprometida, né, a disputa pelo fundo público, né, porque, em tese, é isso que, de alguma forma, está presente. Né? Eu dizia na minha fala, né, que esses programas que chegam à escola, né, eles não são filantropia, né? Eles têm exatamente esse caráter, né, de apropriação também, né, das verbas públicas, né, vamos dizer, tipo de formação continuada do que eu falava. Então, esse é um elemento que vai nos ocupar os próximos 4 anos. Né? E, a meu ver, né, por exemplo, eu toquei numa questão que nós, nas universidades, estou falando das públicas, não sei o caso das estaduais, das federais, né, que é esse movimento de fazer cada vez mais, de forma repetida, essa vinculação com a escola básica. Né? Porque isso, de alguma forma, é um elemento para fortalecer a nossa luta. Né? Então, não podemos esperar, né, que essas ações se deem somente do ponto de... Eu sei das dificuldades que nós temos, por exemplo, de nos fazer chegar, né, porque a gente depende de financiamento, né, e tudo mais. Mas eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Né? O Alan toca em questões que são centrais. Eu, por exemplo,
aprendi, né, e venho defendendo essa ideia de que não é possível nós discutir formação de professores sem que a gente se refira à questão das condições de trabalho, né? Então, e eu venho um pouco com os meus orientandos, doutorandos, mestrandos, eu venho me batendo nesse sentido. Nós não podemos ter uma visão alienada do que está ocorrendo nas escolas, né? A formação de professores, ela é um elemento importante. Mas se eu não estou, de alguma forma, vamos dizer assim, preocupada com essa... A formação de professores não tem sentido, quer dizer, ela acaba não se fazendo efetivamente viabilizar, né? Então, nós tivemos a oportunidade de eu estar aqui, de participar de uma pesquisa muito importante no ano de 2009, que é trabalho docente na educação básica no Brasil, né? E no Pará, nós entrevistamos 1.300 professores em 5 municípios, a Belém e mais 4, onde realmente a gente teve a oportunidade de ver isso que você sinaliza, né? Escolas realmente com, vamos dizer, bastante precarizadas do ponto de vista das suas instalações físicas. Tivemos a oportunidade de ver, por exemplo, escolas conveniadas na educação infantil, onde as condições realmente são insalubres, né? Então, eu acho que isso está bem colocado, né? Acho que se aponta com muita propriedade essa questão, né? A questão da gestão democrática, né, que você assinala, né, quer dizer, um pouco correndo, né? Para você participar, você tem que deixar alguém, pagar alguém para ficar, né? Senão o gestor não te libera, né? Então, acho que esse espírito de classe, de alguma forma, é alguma coisa que precisa ser melhor trabalhada entre nós, né? Porque fica um pouco essa visão, né? O professor vai faltar, e essa formação também, então, desfazendo a necessidade desse componente formativo, né? Agora, em relação à diversidade, né, que você aponta das 3 instituições pelas quais você participa, né? Eu sinalizei no início da minha fala, né, que são realidades realmente diferentes, né? Por exemplo, no caso da Universidade Federal, né, porque a questão essa apropriação sobre as questões específicas da licenciatura, eu diria que ainda é uma coisa recente. Os cursos, alguns cursos já conseguiram essa maior aproximação. Eu vejo talvez o curso de biologia, mas outros realmente ainda, vamos dizer, meio que um verniz, uma capa, realmente, que não consegue adentrar, né? Então, eu concordo com você nesse sentido, né? Agora, há problemas do ponto de vista da questão do ensino e pesquisa, né? Eu vejo isso, não sou só eu, a literatura também aponta isso, por exemplo, a questão do ensino e pesquisa nos cursos noturnos, né? Dado a condição desse aluno trabalhador, que muitas vezes chega à sala de aula, inclusive das universidades, sem o tempo de se envolver nos projetos, né? Possibilidade de uma melhor, vamos dizer, uma melhoria em termos da sua formação, né? E, logicamente, eu não sei, da instituição que você coloca, há muito tempo não tive contato, mas essas que eu escrevi, que são essas privadas mercantis, né, na modalidade, com certeza isso não é, por exemplo, há uma, vamos dizer assim, realmente uma maior deterioração desses processos de formação, né? Se os elementos que a gente aponta já são problemáticos nas universidades públicas, você imagina, né? Então, aquilo acaba sendo aquela perspectiva, né? Predomina a questão da nacionalidade técnica. Você é formado para executar um determinado programa, e, vamos dizer assim, né? E a gente sabe que esses programas mudam, né? E precisaria de um professor realmente mais qualificado, que pudesse repetir, que está se posicionando em relação a isso. Tá? Então, é isso aí. São essas observações, né? Eu agradeço muitíssimo que vocês tenham ficado até. Só um minuto, gente, ainda não acabou. Professora Rosana, né, quer fazer uma colocação, então vamos dar um espaço. Mais alguém gostaria? Você também?
Mais alguém? Então, professora Rosana e depois... Então, bom dia a todos que estão aqui, participando desse momento rico. Bom dia, professora. É um prazer encontrá-la aqui, né? Fui aluna da UFPA desde a graduação até o pós-graduação. Então, assim, é uma alegria revê-la. Professora, a minha questão é com relação ao cenário que nós temos hoje, político, né, que a gente tem, e a preocupação com relação à formação dos professores, né, especificamente aos nossos professores da educação básica. Eu me refiro especificamente a esses professores, né, que nós temos hoje, por exemplo, o PAFOR, que é um programa que está aqui no está no país e aqui no nosso estado, né, com as nossas universidades públicas e que parece-me que também abriu para as universidades ou instituições particulares, né? Mas não é só isso a minha preocupação. Minha preocupação é como é que esses professores, quais são os caminhos para esses nossos professores de educação básica que estão trabalhando nos municípios, diante do quadro que hoje, no início desse programa, nós tínhamos, por exemplo, um pacto, né, uma aliança, né, feita para que os municípios dessem vez para que os professores fossem cursar até os polos esses programas, né, esses cursos. Depois, esses professores, eles também teriam alguma ajuda de custo para se locomover, para chegar até esses locais polos, tá? Mas quando a gente vai para esses municípios ou para os polos do Estado de Disciplina, seja lá no Baixo Amazonas, porque já estive em Santarém, dos municípios de lá, você sempre pergunta de onde vêm os professores, né? Eles dizem vem de tal município e tal. Aqui também, né? Por exemplo, até Vigia, Castanhal. E aí você pergunta de onde eles vêm. São sempre lugares distantes, onde muitas vezes eles precisam de canoa, precisam de barco, né? E precisam, assim, de carro para chegar até o polo. E aí, hoje, o quadro, eles não têm não só a ajuda de custo para eles chegarem até o polo, eles não recebem essa ajuda de custo. Raro um município daqui de Santa Bárbara, se não me engano, que era enquanto nós tínhamos contato com eles lá, eles diziam que recebiam ajuda para esse locomoção. Mas os outros, de vários municípios que a gente já passou, eu sempre pergunto, não, eles vêm por conta própria. E hoje a situação desses professores, a grande maioria, os municípios estão tendo uma prática de contratar os professores para os meses em que iniciam as aulas e que terminam. Por exemplo, a aula começa em fevereiro, então ele contrata o professor em fevereiro, quando chega no final de junho, ele despede. Isso é uma prática que acontece tanto no Baixo Amazonas quanto aqui nessa nossa região. Então, eles estão sendo recontratados em agosto e dispensados, novamente, destratados no final de dezembro, quando terminam as aulas. E aí, a condição material desses professores, é isso que me preocupa, né? Quais serão os caminhos que nossos professores terão dessa formação, que é uma oportunidade. Eu acredito que talvez tenha lá suas limitações, né? Mas eu acredito que é um momento de oportunidade de formação do programa do PAFOR, né? E aí, que caminhos a gente vislumbra nesse cenário político que se anuncia até de perseguição aos professores? E esses professores? Se nós temos preocupação, que estamos aqui na universidade, e pensemos nesses professores nessas condições materiais e existenciais, enquanto eles têm, durante o ano, 7 meses de salário, e aqui o salário, você já pode imaginar que é o salário mínimo que eles pagam para esses professores, quando chega a ser salário mínimo, né? Qual será a perspectiva para esses nossos professores? Então, essa é uma grande questão que eu trago, professora, e qual o seu pensamento com relação a isso, porque a Universidade Federal também está amplamente, né, com esse programa, em vários municípios do nosso estado, e até também ela refez, né, o currículo, né, das várias licenciaturas para adequar a esse cenário de formação básica dos nossos professores. A minha questão é essa, professora. Que caminhos a senhora tem pensado com relação à formação dos professores, especificamente
especialmente dos nossos professores de educação básica. Obrigada, professora Rosana. Para fechar já, né? Acho que ninguém mais tem perguntas, então a gente vai fechar com você. Primeiramente, bom dia. Tira o microfone. A minha pergunta é: o que a universidade... sou Tamires. O que a universidade pode fazer para solidificar a base curricular, né? Já que, na formação dos professores, já que agora a gente está sofrendo uma deslegitimação da educação e da intelectualidade. Olá, Rosana. Prazer também revê-la, né? Eu, particularmente, tenho, assim, como você mesma aponta, né, os problemas que a gente enfrenta no Parfor, né, não são poucos, mas eu, particularmente, tenho me posicionado, né, sobre a importância do Parfor do ponto de vista da formação do nosso professorado, né? Então, na minha fala, eu, de alguma forma, sinalizei, né, que, com as exigências colocadas pela lei, houve uma expansão do setor privado, né? E isso, de alguma, vamos dizer assim, se deu muito na ausência das iniciativas dos governos, sobretudo federal, né? Então, o Parfor, apesar desses problemas que você menciona, que a gente sabe que realmente existem, né, representou uma alternativa importante no sentido, inclusive, a essas outras experiências que ocorreram, né? A gente sabe, inclusive, de professores que iniciaram cursos ofertados pela iniciativa privada e não tiveram condições de concluir os seus cursos, né? Muito motivado por essa situação que você apresenta, né? Eles são professores temporários, né, que podem, uma hora, ter o seu contrato renovado ou não, né? Já é um salário, do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, complicado para sanar as suas necessidades mais imediatas, imagino que isso tem que ser dividido com uma mensalidade. Então, eu sempre tenho, assim, me posicionado nas minhas falas, nas orientações que eu tenho levado adiante, que, apesar desses problemas, o Parfor cumpre, sim, um importante papel nesse sentido, né? Agora, essa questão que você sinaliza com bastante propriedade, né, que é exatamente a precarização mesmo que o trabalho docente vem enfrentando, eu, assim, se você me perguntar, opinião mesmo, né, eu acho que a tendência é que isso se intensifique ainda mais, né? E eu não vejo outra alternativa, sabe, Rosana, a não ser que a gente realmente dê as mãos, né, aquilo que a professora falava no início, né, e realmente recorra aos nossos sindicatos. Eu sei que, do ponto de vista do temporário, ele tem essa dificuldade em ser sindicalizado, porque sofre a pressão imediata do seu chefe, que é o prefeito municipal, né? Mas eu não vejo outra alternativa, né, que não seja nesse sentido, porque realmente as perspectivas que se colocam, ela caminha exatamente, né, se fala hoje em trabalho intermitente, né, que é exatamente aquele professor que compõe um quadro e vai, por 3 meses, desempenhando uma atividade, e depois ele né? Então, eu não vejo, assim, a curto prazo, né, um movimento no sentido de reverter essa situação, né? E a alternativa que eu vejo no sentido da gente fortalecer a universidade, a educação básica, fortalecer os nossos sindicatos, né? Eu acho muito importante que a gente, de alguma forma, entenda, né, apesar das diferenças que a gente possa ter, entenda que o sindicato como elemento importante nessa contraposição. Tá? Em relação à fala da Tamires, né, o que a universidade pode fazer, né, eu acho que eu já sinalizei alguns elementos nesse sentido, né, e
essa vinculação cada vez mais, né? A gente vai tentando construir mecanismos que nos aproxime dessa realidade da educação básica, é que, em última análise, a função, né, a razão de ser do nosso trabalho, que é a formação desses professores. Quer dizer, eu sei que há uma parcela dos nossos formandos que vão trabalhar na iniciativa privada, mas o grosso dos estudantes que frequentam as universidades públicas, ele vai atuar na escola pública, né? Então, esse compromisso, ele não se termina, né, com vamos dizer assim, com a certificação desse profissional. Eu acho que esse compromisso deve se expressar nas ações de extensão, nas ações de pesquisa, e, de alguma forma, possam pautar as nossas ações, ou continue pautando aquelas que já existem, as nossas ações, sobretudo nesses momentos muito complicados em que nós estamos com a nossa cara à prega, né? Então, é isso aí, tá? Professora, então, mais uma vez, né, nós agradecemos. Obrigada aos que ficaram, né, até aos resistentes, e penso que a gente inicia muito bem, né, o nosso Fórum das Licenciaturas, a Semana Acadêmica do CCC. Então, essa fala, ela nos traz elementos para refletir, nos traz elementos para que a gente possa estar construindo a resistência, que é isso mesmo, é esse caminho, né? O nosso caminho é o do debate, é o da discussão, é o de estar fazendo sempre trazendo alternativas, né? Aquilo que não, de alguma forma, não nos representa, né? Porque a universidade, o papel da universidade, de fato, como a professora bem colocou, é o da universalização das universidades públicas, né? Pontuando, é o da universalização da educação, e esse é o compromisso que a gente não abre mão, né? Então, nós vamos sempre apontar, vamos sempre defender esse papel da universidade como um espaço democrático, um espaço laico, né? Um espaço de educação pública e gratuita. E aí, reafirmando o que a professora Venice disse na sua fala antes, ela já saiu, né? Mas ninguém larga a mão de ninguém, né? Está todo mundo junto, no mesmo barco. E obrigada, professora. Só lembrando que à tarde, às 2h, a gente retorna, nós temos a primeira mesa, né, que vai se discutir pontualmente a BNCC e os impactos na educação infantil e no ensino fundamental, já às 14h, tá? Então, a gente tem só um pequeno intervalo aí para o almoço. Pequeno não. Não é tão pequeno, é um bom intervalo para o almoço, descanso, e às 14h retornamos. Obrigada. Professor, obrigada. Vai dar para chegar mais ou menos. Acho que é só o mestre dele.